Estamos comemorando 4 anos aqui da ABA em Itapeva e com o privilégio de receber aqui o pastor Fragale da Igreja Nova, Rio de Janeiro. E convidamos ele porque o pastor Fragale tem pregado a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, da fé, de uma forma extraordinária nos últimos anos. E como temos caminhado nessa direção na ABA, fizemos questão de convidá-lo para compartilhar aqui mais de perto com a gente aquilo que Deus tem colocado no coração dele. E para nós, graça não é um tema, não é um assunto. Graça é Jesus, graça é o Evangelho de Cristo Jesus, que de fato traz verdadeira liberdade para todo aquele que crê nessa mensagem e nessa palavra. E eu quero deixar agora o pastor Maurício falar um pouco para nós o que é graça, na visão dele, o que é graça. E ele tem com ênfase falado a respeito da fé e da graça como uma ponte, porque graça sem fé não existe e não conseguimos ter acesso à graça sem fé, e também fé sem a graça não serve para nada. Então uma coisa depende da outra, né? Pastor, fale um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esse seu pensamento a respeito da fé e da graça de Deus. Primeiro, deixa eu dizer aqui meu prazer de estar aqui na ABA de Itapeva. Eu já conheci a ABA de Curitiba, do pastor Pio, tenho um respeito muito grande pelo Pio, é um pastor e um amigo, uma referência, e até, na verdade, aceitei o convite. Eu nem conhecia ainda muito bem o pastor Júnior, ele esteve lá no Rio de Janeiro, lá na Nova, há algum tempo, falamos pessoalmente, mas a referência que eu tinha era o Pio, né? E quando eu recebo algum comunicado, alguma coisa da ABA, eu respondo imediatamente, porque eu tenho um respeito muito grande pelo Pio e amo demais esse ministério, né? E é mais ou menos isso que você falou, né? Eu sempre fui muito conhecido nos primeiros anos assim, no ministério como um pregador da fé, mas eu fui cedo, embora eu realmente tivesse uma ênfase muito grande com a questão da fé, como é que vem a fé, como essa fé que vem é liberada, como é que eu cresço em fé, e essas respostas todas que gravitavam em torno da fé. Mas eu cedo comecei a ver que a fé depende da graça, porque tudo que a gente recebe pela fé, na verdade, só recebe porque Deus dá pela graça. E não tem como você pode ter toda a fé do mundo, se Deus não der pela graça, essa fé vai bater no vazio. E se Deus der qualquer coisa, por mais que seja pela graça, se não houver do lado de cá fé para receber, não tem como receber, porque não é por esforço, não é por força, não é por inteligência, não é porque eu concluí, afinal de contas, a Bíblia fala e tal. Não, eu preciso da fé, que é a certeza de coisas que não se veem, né, de fatos que ainda não estão presentes ali. Então, já há muito tempo a gente vem ministrando em cima dessas duas bases que eu considero as duas grandes bases do Evangelho, da Nova Aliança, a graça e a fé. São as duas grandes bases. Todo o resto se edifica em cima disso. Eu sou curado porque Deus dá pela graça e eu recebo pela fé. Eu prospero porque Deus dá pela graça e eu recebo pela fé. E eu vou procurar conhecer mais sobre graça para entender que graça não vem por muito orar, não vem a fé não vem por muito orar, não vem por jejuar, não vem porque eu fiz uma campanha. A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. E aí é interessante que a Bíblia fale assim, né? A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Podemos dizer que quanto mais ouvimos a respeito da graça que foi nos dada, quanto mais ouvimos daquilo que temos gratuitamente, mais temos fé para receber aquilo que já é nosso, aquilo que já nos foi dado gratuitamente. Tem como eu crescer em fé sem crescer em graça? Porque uma coisa depende da outra. São duas coisas como se fossem duas irmãs gêmeas, siamesas, que uma está grudada com a outra. Se uma crescer, a outra tem que crescer junto. Se uma só crescer, é sinal de que a outra não está sendo alimentada. E se uma morrer, a outra morre junto, porque são siamesas. Então não tem como eu separar graça e fé. Quanto mais eu ouço a pregação da palavra de Cristo, é interessante o apóstolo Paulo ter colocado assim,
Porque algumas versões, tem pelo menos uma versão no português, que diz a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Mas no grego não está Theos, que é Deus, está Christos, que é Cristo. E a palavra de Cristo, a gente aí está trazendo um aspecto assim bem técnico, né? A palavra de Cristo é a palavra da graça. A palavra de Cristo não é a palavra do Antigo Testamento. Cristo ainda não existia no Antigo Testamento, só em forma figurada. Mas a palavra de Cristo é a palavra que vem na Nova Aliança, que é a palavra do Messias, a boa notícia do Evangelho. Então a fé vem pelo ouvir dessa palavra, que é a palavra da graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por meio de Cristo Jesus. Veio por meio de Cristo Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Exatamente. Então uma coisa está associada à outra. É porque eu não posso pregar sobre fé independente da graça, porque se eu prego fé independente de graça, dá a impressão que a fé é um poder que eu tenho, em si mesmo, que a fé é um poder em si mesma, que eu posso usar a fé para qualquer coisa, para entortar esse cano, para receber um carro, porque a minha fé. Mas fé em quê? Eu tenho fé, todo mundo diz que tem fé, mas o conceito de fé que o mundo tem sobre fé é apenas um pensamento positivo. Não, vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo. Mas é fé em quê? É fé no universo. O universo vai conspirar a meu favor. O universo não conspira nada. O universo está quieto, passivo, sem fazer absolutamente nada. O universo não tem resposta para te dar. Você pergunta ao universo, Deus existe? E o universo faz assim, ó. Não fala, não diz nada. A fé genuína é fé na palavra, é fé em Deus, porque aí eu estou tendo fé não numa coisa, mas numa pessoa, fé em Jesus. E a minha fé não é numa substância amorfa ou numa química que se processa, sei lá como. Não, a minha fé é numa pessoa concreta, real, que vive em Jesus. Então eu sei que a Ele eu posso orar porque Ele é uma pessoa que me ouve. Eu não estou falando com o universo. Eu preciso de um carro novo. Não, eu estou falando com Jesus. Estou falando com uma pessoa que me ouve, que responde a oração. E essa pessoa é a graça. A graça começou falando isso, né? A graça não é simplesmente uma doutrina, não é um movimento. A graça é uma pessoa. Jesus. Esse texto que você citou, de João, capítulo 1, versículo 17, ele diz lá que quando Deus teve que dar a lei, Ele deu através de um FedEx espiritual. Moisés entregou para o FedEx entregou para o povo. A lei é isso aqui. Deus não falou com o povo. Mas quando Ele teve que mandar a graça, Ele não mandou um anjo, não mandou um arcanjo, não mandou um profeta, Ele mandou o Filho dele, que é a graça encarnada, para vir aqui não para falar sobre graça, mas para viver e demonstrar na prática o que é a graça. Jesus, quando curava, Ele não estava tentando mostrar o quão poderoso Ele é, Ele estava tentando mostrar o quão bom Deus é, quão gracioso Deus é. Porque Ele curava as pessoas, não com base, Ele não perguntava assim, mas você já cumpriu a lei? Porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você quer ser curado? Mas você já cumpriu a lei? Você está cumprindo os requisitos da lei para receber essa bênção? Ainda não. Então, vai lá, cumpre a lei. Porque a lei é meritocrática. Se você obedece à lei, a bênção vem. Não recebeu a lei, vem maldição. É Deuteronômio 28. Se ouvires e obedeceres esses meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre vocês. Se vocês ouvirem e não obedecerem, virão essas maldições aqui. E é interessante, né? Porque se você ler Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 14, bênçãos. O versículo 15, aí é uma advertência. Agora, se vocês não ouvirem, e do versículo 16 até o 69, é uma lista só de maldição. Você vai ser amaldiçoado quando entrar, quando sair no campo da cidade, tua mulher vai te trair, teus bois não vão reproduzir, você não vai ter colheita. Cara, é uma chuva. A tísica vai se apegar. A tísica é tuberculose. Cara, é uma chuva de maldições terríveis. Mas era assim que a lei funcionava. E não é que Deus fosse um Deus diferente, porque tem gente que fala assim, quando eu leio o Antigo Testamento, Deus era um. No Novo Testamento ele é outro. No Novo Testamento ele é um Deus bonzinho, no Antigo Testamento ele é um Deus mau, severo. Não, Deus é o mesmo. A Bíblia diz isso, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. E João, quando define quem Deus é, ele diz, Deus é amor. Ele não fez um tratado, não escreveu um livro, uma epístola só para explicar quem Deus é, ele só usou uma frase. Deus é amor. Se Deus é amor, ele sempre foi. O problema é que na Antiga Aliança, entre Deus que é amor
e o povo havia uma interface que impedia que Deus se manifestasse na plenitude de quem Ele é, amor, que era a lei. Então, quando você tem a lei, você pode ser um Deus amoroso ou um juiz amoroso. Mas se você vai julgar um caso e o sujeito tem todas as provas que ele é um assassino, um traficante, você como juiz não tem outra alternativa a não ser condenar, porque a lei prevê que mediante essas provas e esse tipo de crime, ele tem que ser condenado a tantos anos de cadeia. Você pode ser uma pessoa hiper amorosa, mas você não vai poder colocar o amor na frente da lei. Você, como sendo um juiz justo, honesto e íntegro, você vai ter que, mesmo que seja com lágrimas, você vai ter que condenar aquele cara, porque é o que a lei prevê. Você, como um ser humano, um juiz amoroso, você morre de pena, mas você tem que condenar, porque é o que prevê a lei. Mas quando remove a lei, Deus não precisa mais da interface da lei para julgar você, porque toda a lei, todo o juízo se cumpriu em Jesus. Então agora ele não tem mais esse problema. Eu não preciso usar agora a lei, eu ir à lei para julgar o pastor Júnior, porque a lei já foi cumprida em Jesus. Então agora eu posso me manifestar a você na plenitude de quem eu sou, diz o Senhor. Seria uma maneira profética de dizer, né? Deus é amor. Agora ele pode se mostrar a você sem a interface da lei, mas com a realidade de quem ele é, um Deus que é amor, um Deus que é gracioso. Então ele enviou não um profeta, não um anjo, não um arcanjo. Ele podia enviar, não podia? Quer dizer, o meu filho? Não vou enviar o meu filho. Eu vou designar um profeta aí. Vou fazer um anjo. Vou pegar Miguel, o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, vou fazer ele ir à terra em carne e ele vai resolver esse problema. Vai morrer lá pelos pecados do povo. Mas ele não fez isso. Ele enviou o próprio filho dele. Por quê? Porque ele é amor. E por amor Jesus veio para demonstrar a graça, não para ensinar. Você pode reparar o seguinte: não tem um ensino que Jesus tenha passado para os discípulos que tenha sido uma aula teórica. Primeiro ele fazia a prática, depois ele mostrava a teoria. Para a figueira não tinha fruto, vai secar. Estou te amaldiçoando, você vai secar. E foi embora. Na hora não aconteceu nada. No dia seguinte, a Bíblia diz que ele passou de volta pelo mesmo caminho. Eu fico imaginando passando até dando uma reduzida no passo para ver se os discípulos se tocavam. Né? E aí Pedro falou: opa, Jesus, para. Olha, aquela figueira que você amaldiçoou ontem secou desde a raiz. Ensina-nos aí, Jesus, porque nos ensina sobre fé, porque a nossa fé é burocrática. A gente, quando ora, a gente ora de acordo com a lei, 3 vezes por dia, porque é o que a lei preconiza, é a tradição judaica. Mas você, quando ora, é diferente. Você, quando ora, você não tem uma oração burocrática num caderno que você decorou, Bará, Elohim, Matá, Eloheinu. Não, você não faz uma oração decorada. Você fala com Deus como se fosse alguém com quem você tem uma intimidade tremenda, e você fala e a coisa acontece. Nos ensina aí. Aí Jesus, então agora vocês estão prontos porque vocês viram a prática. Então olha só, a teoria é o seguinte: se vocês olharem para aquele monte, mesmo que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, olhar para aquele monte e disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e crer no seu coração que se fala aquilo que você está dizendo, aquilo que você está dizendo que você vai receber. Se Jesus tivesse dado o princípio que está por trás da ação dele. Cara, se ele ensinasse primeiro isso, os discípulos iam dizer assim: Jesus pirou, como é que é o negócio? Se eu falar com o monte vai sair daqui? Eu com uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Não, seria até mais prático se Jesus dissesse a teoria ao contrário, né? Se você tiver uma fé do tamanho dessa montanha e disser ao grande mostarda, sai daqui, vai para ali, né? Mas Jesus, cara, o que ele tinha para ensinar é: se você tiver uma fé de um grão de mostarda e falar com um monte, vai dar certo. Se ele ensinasse isso, os caras iam pensar que Jesus tinha viajado na maionese. Mas primeiro Jesus mostrou a prática. Ele falou com a árvore e a árvore obedeceu. Ele falou com o vento obedeceu. Acalma-te. E a tempestade cessou. Ele primeiro deu a prática, depois, por quê? Porque ele não era a teoria da graça, ele era a graça em ação, ensinando como operar pela fé. Então esses dois não podem se separar um do outro. Isso sobre a fé é muito interessante, porque a fé aí nesse caso ele mostra que ela não precisa ser grande, ela só precisa estar no lugar certo. Exatamente. Ela pode ser pequenininha, mas se ela estiver em Jesus, ela já tem um resultado gigantesco, extraordinário. Pastor, a maioria, 100% dos cristãos, né, eu acredito que 100% deles concordam que a salvação é pela graça.
Então nós temos essa fé, a salvação é pela graça. Mas após isso, já talvez haja uma discordância de 90%. Porque agora as bênçãos financeiras, a saúde, a bênção sobre a família, sobre os filhos, agora tem que ter um pouquinho da minha obra para que eu receba a bênção. Mas o que temos entendido pela palavra de Deus é que a graça de Deus, ela começa com a salvação, mas ela é para todas as áreas das nossas vidas. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa não se toca do que a palavra de Deus diz, e em especial quando você vai no original. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, lá em Romanos, o critério que Paulo cita sobre a salvação: se você crer no seu coração que Jesus ressuscitou de entre os mortos e com a sua boca confessar que Ele é o Senhor, você será salvo. Essa palavra que aparece em Atos, crer no Senhor Jesus será salvo, você e a sua casa, Pedro falando para Cornélio, Paulo ensinando a igreja, se você crer, confessar, será salvo. A palavra salvo, no grego, é sotéria. Sotéria vem de sozo. Sozo é uma palavra que pode ser traduzida de uma forma muito ampla, porque sozo significa salvo, curado, próspero, abençoado, vitorioso. Então, sozo não é simplesmente salvação, é um conceito. Crer no Senhor Jesus, serás salvo da morte eterna. Crer no Senhor Jesus, serás curado. Crer no Senhor Jesus, você será próspero, porque tudo isso está embutido dentro de sozo. Então, a dependência agora é o que você crê, até que ponto você crê. A palavra de Deus fala sobre cura, fala sobre prosperidade. O problema já não é o que Deus fala, o problema é até que ponto você consegue crer. Eu me lembro de um pastor amigo, pastor Martin Blackwelder, é um pastor da Rema da América do Norte. Agora ele não está nem mais diretamente na Rema, ele tem um ministério evangelístico independente, e ele diz que a mãe dele foi diagnosticada com um tumor cerebral, e ele começou a ministrar para a mãe dele: não, mãe, você está curada, em nome de Jesus, você já está curada, você já está curada, você já está curada. E a mãe com aquele tumor, até que um dia ele se tocou e falou assim: mãe, o que você consegue crer? Ela disse: meu filho, eu consigo crer que eu vou operar e vão retirar o tumor inteiro. A cirurgia vai ser um sucesso. Ele falou: caramba, eu estava tentando fazer a minha mãe crer com a minha fé, mas a fé que ela possui estava nesse patamar aqui. O que ela conseguia crer é: eu vou ser internada, não vou morrer, não vou ficar com sequela, eu vou ser operada, vai ser retirado o tumor por completo, eu vou ficar curada. E aí ele falou: ok, então eu não vou tentar ficar forçando você a ter a minha fé. Se é esse o seu nível de fé, eu concordo com você nisso. E aquilo que ela queria foi o que ela recebeu. Ela foi internada, foi operada, ficou sem sequela nenhuma e está curada até hoje. Isso foi há 20 anos atrás. Não teve recidiva, não teve nada. Às vezes a gente quer empurrar goela abaixo para a pessoa a nossa fé, mas o apóstolo fala isso, o apóstolo Paulo fala isso, né? A fé que você tem, guarda para você, não fica tentando empurrar goela abaixo. Então a gente ensina para as pessoas na igreja sobre a amplitude da fé, para que elas cresçam em fé. A gente não tenta empurrar goela abaixo. Ah, você não foi curado, então você não tem fé. Peraí, você talvez não tenha a mesma fé que eu tenha, ou talvez eu não tenha a fé que você tem. Me lembro que a primeira vez que eu ouvi um testemunho, no primeiro ano do final de uma escola bíblica que a gente tinha lá no Rio de Janeiro, teve uma menina que veio dar um testemunho. Aliás, não era uma menina, era uma senhora, uma jovem senhora. Ela veio dar um testemunho e ela disse o seguinte: ela era de uma igreja tradicional que não acreditava em cura, mas a mãe dela teve um derrame e ficou completamente debilitada. Ficou sentada numa cadeira de rodas, estava mal. Primeiro ela ficou em coma. Aí os médicos disseram para ela: olha, tua mãe dificilmente vai sair dessa, provavelmente ela vai morrer, e se ela ficar viva vai ficar com sequelas, porque foi um derrame extenso, brabo. Aí ela pensou na hora assim: cara, agora é a hora de eu botar em prática aquilo que eu aprendi na escola bíblica, vamos ver se aquilo é verdade.
Ela disse, médico, doutor, o senhor é autoridade no assunto, o senhor é médico, mas eu creio que a minha mãe vai ser curada, ela já está curada em nome de Jesus. O médico falou, não, a fé ajuda muito, que bom que você está crendo nisso, que beleza e tal. Passaram os dias, a mãe dela falou, só foi piorando. Piorou o pulmão, ela foi entubada, piorou o rim, tinha que fazer diálise, e ela mantendo, não, minha mãe já está curada em nome de Jesus. Minha mãe está curada. De repente, do nada, o rim voltou a funcionar. No dia seguinte, o pulmão melhorou, tiraram o tubo. E daqui a pouco, pum, a mãe acordou do coma. Aí acordou do coma, não falava e não andava. Botaram numa cadeira de roda, levaram para o quarto e disseram, olha, tua mãe é um milagre. O que já está aí, já é um milagre, porque ela vai ficar vegetando, ela está acordada, ela não fala, mas entende tudo. Passaram mais alguns dias, alta, foi para casa numa cadeira de rodas. Ela em casa começou a ministrar para a mãe. Mãe, olha aqui, a mãe era membro da mesma igreja que ela. Está aqui na palavra, olha, pelas pisaduras do Senhor fomos sarados. E tal, ministrando para a mãe, e a mãe não podia nem reclamar porque estava muda, não podia levantar para ir embora, porque estava na cadeira de roda, teve que ouvir a filha ministrando para ela lá sobre cura. No final de 5 dias, todo dia ela ministrando um pouquinho para a mãe, ela chegou para a mãe e fez um desafio. E agora, mãe, você acredita que se eu orar, você vai ser curada? A mãe fez que sim, ela impôs as mãos, nunca tinha curado por um enfermo na vida, impôs as mãos, orou pela mãe, na hora a mãe ficou de pé e voltou a falar em línguas, foi batizada com o Espírito Santo. Sabe qual foi o prêmio que elas receberam? Foram excluídas da igreja que elas frequentavam, que não aceitavam os dons do Espírito Santo para os dias de hoje, acharam que aquilo era um absurdo, foram excluídas. E agora estavam procurando até uma igreja avivada para frequentar. Então você vê, ela tinha direito a essa cura, mas ela não sabia. Fazia parte de uma herança que ela não estava tomando posse. No dia que ela entendeu que aquilo já estava no testamento da herança que foi deixada para ela, houve uma guinada, houve uma mudança. Então, eu quero, a pergunta que às vezes a gente faz para as pessoas é o seguinte, olha, você tem ouvido a palavra da fé e da graça, no que você crê? Então, ok, eu tenho 2 convites. Fica firme nesse nível que você crê, não abre mão dele, mas vamos crescer. Vamos passar para um patamar mais elevado, porque Deus tem muitas coisas, por quê? Porque nada é impossível ao que crê. Então, existe uma possibilidade de você crescer ainda mais e receber mais coisas do que você já tem recebido. Se você já tem esse nível X de fé, está muito bom, mas você pode ir ainda mais adiante. O que você precisa é se manter ouvindo a pregação do genuíno evangelho, que é o genuíno evangelho da graça. Senão vai dar ruim. Pastor, muito obrigado. Foi um grande privilégio tê-lo aqui com a gente nesse final de semana, ajudando, ministrando e nutrindo a igreja aqui em Itapeva com a palavra de Deus. Eu espero que você também tenha sido abençoado com esse vídeo. Siga Igreja Nova, pastor, Nova Igreja, pastor Maurício Fragali, Rio de Janeiro, e com certeza você continuará sendo muito abençoado, em nome de Jesus. Um abraço, até mais. Amém.